Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande voltar aqui a Goiânia, ver esse salão praticamente lotado. Eu queria agradecer à Fundação Logosófica aqui de Goiânia por mais essa oportunidade de poder vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um tema tão bacana como esse, como é que a gente transforma a vida da gente, evidentemente, para melhor. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. A gente sabe do esforço, né, que é hoje em dia se deslocar à noite para vir para essa atividade. Sintam-se todos muito bem-vindos e à vontade. A Alda falou, sintam-se abraçados, mas é de verdade, não é modo de falar, não. Porque quando nós fazemos essas atividades públicas, o nosso objetivo é compartilhar de alguma coisa muito boa que está acontecendo na vida da gente. E a gente gosta de compartilhar isso com as pessoas que a gente gosta, que são vocês. Então, sintam-se realmente muito bem-vindos. O nosso tema de hoje, como realizar uma verdadeira transformação na vida. Mas antes de nós entrarmos assim diretamente no tema, eu queria saber quem está tendo o primeiro contato com a logosofia hoje. Por favor, só levante a mão. Poxa, bacana, legal. Muito bom, muitos. Isso é ótimo. Vocês estão vendo ali o banner, né? A Alda falou da logosofia, das sedes, dos colégios, mas é natural que surja a pergunta o que é a logosofia. Afinal, o que é isso? Não é? É legal esclarecer, já assim, de antemão, o que a logosofia não é. Então, logosofia não é uma religião, logosofia não é uma seita, logosofia não é uma linha da psicologia, logosofia não é uma linha da filosofia, não é um curso de autoajuda, mas ela se apresenta ao mundo como uma ciência. Isso é muito bacana. Uma ciência que, nas próprias palavras do criador da logosofia, González Pecote, ele apresenta a logosofia ao mundo dessa forma. A logosofia é a ciência do presente e do futuro, porque encerra uma nova e insuperável forma de conceber a vida. Nosso tema de hoje. De pensar e de sentir, tão necessária na época atual, para elevar os espíritos acima da torpe materialidade reinante. É assim que a logosofia se apresenta ao mundo. Uma nova, insuperável forma de conceber a vida. Puxa, do que ele está falando? Que forma é essa de conceber a vida? E por que é tão importante a gente se elevar acima da materialidade? Então vamos ver ao longo dessa atividade se a gente consegue abordar um pouquinho sobre isso. O conhecimento amplia a vida. Conhecer é viver uma realidade que a ignorância impede de desfrutar. Bastante lógico isso, não é? Conhecimento amplia a vida, se a gente não tem o conhecimento, ele impede a gente de realizar algo. Eu cheguei ontem aqui em Goiânia e à noite a gente foi jantar com os amigos aqui da fundação, alguns eram médicos, estavam lá sentados na mesa. Eu não sou médico, se eles me convidassem para fazer uma cirurgia com eles, não posso fazer, né? Não tenho conhecimento, não posso viver aquela realidade. E com todas as profissões é assim, com todos os conhecimentos é assim. Mas com a vida também é assim. Será que faltam alguns conhecimentos sobre a própria vida que estão nos impedindo de viver alguma coisa de importante? A gente está deixando passar alguma coisa de importante sobre a vida? Eu escolhi, portanto, hoje, alguns desses conhecimentos para compartilhar com vocês. Para a gente ver se, de fato, a gente está vivendo plenamente a vida. Qual é o nosso ponto de partida? Vamos lá. O nosso ponto de partida, tudo realmente começa a mudar
quando nós nos damos conta e nos abrimos à possibilidade de, como seres humanos, nós termos duas naturezas. Uma natureza física e uma natureza espiritual. Faz sentido para vocês? Termos duas naturezas? Faz sentido? E são duas naturezas que elas têm necessidades diferentes, valores diferentes, conceitos diferentes, atuações diferentes e muitas vezes conflitantes. E aí, às vezes, a gente experimenta um certo conflito interno e não sabe bem por quê. E aqui eu acho que cabe um esclarecimento, porque quando eu falo de natureza espiritual, às vezes a gente pode ter uma ideia de que essa questão de espírito é uma coisa fenomênica, ou é uma coisa sobrenatural, ou é coisa só para depois de morrer, coisa de quem já morreu. E o que eu acho bem legal na logosofia é que ela apresenta essa concepção de uma forma muito natural. Então não tem nada de fenomênico, não tem nada de sobrenatural, como o próprio nome diz, é natural, é da natureza, né? É uma das naturezas do ser humano, essa natureza espiritual. E mais, é a parte divina que existe, que vive e que vibra dentro de cada um de nós. Essa parte eterna, essa parte que transcende a realidade física, material. A logosofia fala uma coisa que eu acho bem legal com relação a isso. Que ela diz o seguinte: o homem tem buscado, a ciência tem buscado o tal do elo perdido, não é? O elo perdido é, assim, nessa história evolutiva das espécies, a ciência está buscando identificar ali o elo entre o primata e o ser humano. E é uma investigação que está, né, ao longo da história, para entender como é que é essa história evolutiva. E a logosofia diz o seguinte, que o verdadeiro elo que a gente deveria procurar é o espírito. Ele é o elo. Mas ele não é o elo que nos liga com o reino animal. Ele é o elo que nos liga a Deus. Então a visão é bem diferente. Então nós temos algo dentro de nós que é esse elo de ligação com o divino. Cada um chame do jeito que quiser. E essa natureza espiritual, esse espírito, ele também é o portador da nossa existência ao longo dos tempos. Da nossa verdadeira identidade. E aí isso começa a mudar um pouco o panorama da vida. Portanto, todos nós temos um espírito individual aqui, agora, sempre, vibrando, é da nossa natureza. Muito bem, a nossa natureza física, ela está muito bem adaptada à nossa vida, ao cotidiano, muito bem adaptada. E aí eu convido vocês a me acompanharem numa rápida trajetória da vida, das diversas fases da vida. Então eu vou, me recordando ali das diversas fases da minha vida, eu peço que cada um vá recordando também das fases da sua vida. Então, muito bem, a gente chega ao mundo como um recém-nascido, não é? O que a gente precisa nessa fase? Leite. Precisamos de leite. Muitos cuidados. Como? De mãe. Precisa de mãe. Proteção. Afeto, carinho, o amor dos pais. Como? Segurança. Um ambiente sadio, não é? A gente lembra dessa fase? Alguém lembra? A gente não lembra, né? É legal a gente fazer esse exercício. O que a gente lembra? Até onde a gente vai? Várias recordações. Até onde a gente consegue ir, não é? Muito bem, esse recém-nascido vai crescendo, vira uma criança. E aí o mundo já cresceu. Tem as primeiras vivências fora de casa, os amiguinhos na escola começam a aprender as noções básicas, ler, escrever. Cada palavra nova é um mundo novo que se abre. As relações com os amiguinhos. E eu me lembro nessa fase, assim, se me perguntasse assim, o que é a vida, o que você quer, eu queria jogar futebol. Era a minha alegria, assim, reunir com os amigos e jogar futebol.
Muito bem, a gente vai crescendo, aí entra numa outra fase da vida, que é a adolescência, já bem diferente da infância. Concordam? Uma outra fase. Aquela criança linda, meiga, que obedecia tudo já na adolescência, começa a ter suas vontades próprias, protestar, namorar, é isso aí, o despertar sexual, os hormônios começam a ferver, e aí essa necessidade de pertencer a uma tribo, a um grupo, os amigos, é muito importante. E eu me lembro que nessa fase, o que a gente mais quer que aconteça? A gente olha para frente e almeja chegar aonde? 18 anos. 18 anos é o portal da felicidade. Quando eu tiver 18 anos, eu posso tudo. Mas, adolescência, assim, algum tempo atrás, a gente considerava adolescência a partir dos 12, 13 anos, 14 anos, não é isso? Hoje a adolescência começa aos 7 anos. É um negócio impressionante que está acontecendo. Mas ok, vamos supor que seja dos 10, dos 11, dos 12 anos, até os 18 anos, leva mais ou menos uns 38 anos para chegar. Não chega. A gente, né, aquela loucura de chegar aos 18 anos, eu posso tudo. Muito bem, a gente chega aos 18 anos, e aí começa uma outra fase da vida, a juventude, onde são outras as preocupações, são outras as necessidades, a gente se dá conta que não veio só a passeio, tem que trabalhar, tem que se manter, tem responsabilidades, tem deveres. E aí o mundo começa a crescer e a gente fala, bom, o que eu vou fazer da vida? Vou formar família, começa a namorar, eu quero encontrar o amor da minha vida, enfim. E aí cada um, evidentemente, vai formando os seus valores e o que quer da vida. E aí o tempo vai passando, família, filhos, etc. E aí a gente entra numa fase adulta. Já são outras as preocupações, os amigos, a segurança, dar uma boa educação para os filhos. E o tempo vai empurrando a gente para a terceira idade. Alguns chamam de felicidade. E aí já são outras as preocupações também. É uma outra visão de vida. A gente já começa a ter muitas recordações, olha para trás, vê o que valeu, o que não valeu, o que foi bom, o que de verdade tem valor em tudo isso. Os amigos, as amizades ganham um sentido e um significado diferente. Os netos, outras circunstâncias da vida. E o tempo continua passando e, inexoravelmente, vem a morte. É isso aí? Faltou alguma coisa? Acrescentariam alguma coisa? É mais ou menos essa a matriz da vida? Faltou alguma coisa importante assim? Não? Tá bom? É mais ou menos isso? A vida é isso aí? Não? Não é isso? Tem mais coisas? Ela falou que a gente precisa se conhecer. A gente precisa se conhecer. É verdade. E em alguns momentos da vida, é natural, a gente se pergunta, mas é isso aí mesmo? A vida se limita e se resume a isso? A essa trajetória? Eu me recordo quando criança, um menininho lá, que eu adorava jogar futebol, eu me recordo de ficar muitas vezes na janela, olhando o céu, olhando as nuvens, olhando as estrelas à noite, e ter uma sensação assim de grandiosidade, de que tinha algo maior, de que a vida tinha algo a mais. Era uma sensação muito forte essa. E isso veio assim se reiterar no início da minha juventude. Eu tinha mudado, eu morava no Rio, me formei no Rio, fui para São Paulo já a trabalho. Tinha acabado a faculdade, tinha acabado o curso, e falava, bom, e aí? Tem mais nada para conhecer? E eu sentia assim que tinha mais coisa para conhecer, mas não sabia exatamente o quê. Mas algo dentro de mim me impulsionava, dizendo, não, tem mais coisas, você não está percebendo tudo.
E aí, uma noite fui bater as portas lá da Fundação Logosófica em São Paulo, tomei contato e imediatamente percebi que aquele pessoal lá falava umas coisas bem legais. E aí eu comecei a ver que era mais ou menos aquilo que eu estava buscando mesmo. E isso já tem 30 e poucos anos. A sensação que eu tenho é que a vida é mais ou menos isso aí. Um grande jogo, né, que a gente vai percorrendo, conquistando algumas coisas. Vocês estão vendo que tem uns dadinhos aqui, né? Desse joguinho do tabuleiro da vida. A sensação é que de vez em quando alguém joga os dados e aí a gente anda 8 casas para frente, dá tudo certo, o trabalho vai super bem, financeiro, no amor está ótimo, relacionamentos, amigos. Aí joga o dado lá de novo, a gente volta 6 casas. É assim ou não é? Aí eu falei isso numa palestra lá em São Paulo, aí uma pessoa da plateia falou assim, aí depois joga o dado e fala assim, fica 3 rodadas sem jogar. Falei, tem razão. Sensação de que a vida vai passando, a gente está parado ali. Mas é mais ou menos isso, não é? Que a gente vai percorrendo aí, em todos os aspectos, aspecto profissional, aspecto social, familiar, e a gente vai andando, a gente vai percorrendo esse caminho. Sem falar que tem o pé de tudo. Tem muitas coisas, tem muitas alternativas aí. Tem muitas alternativas. Mas a pergunta é, onde é que essa natureza espiritual entra? Onde é que ela entra em tudo isso? Nesse grande jogo da vida? E aí a gente começa a se dar conta de que a vida não se limita e não se restringe a atender apenas às demandas da nossa natureza física. Realmente tem mais coisas para a gente fazer aqui. A vida é uma grande oportunidade de evolução e de aperfeiçoamento espiritual. Olha que bacana. Isso aí começa a mudar a nossa forma de pensar. Uma oportunidade de evolução e de aperfeiçoamento espiritual, através de todo esse percurso aí. Eu, antigamente, tinha uma visão de que todos nós éramos seres humanos, eventualmente vivendo algumas coisas espirituais aí, da forma que for. Era como eu enxergava isso. E hoje isso mudou completamente para mim. Hoje, assim, eu tenho a convicção de que todos nós somos seres de essência espiritual, vivendo uma importantíssima fase humana. E isso não é só um jogo de palavras, não. A nossa essência é espiritual, e a gente está vivendo uma importantíssima fase humana. Espiritualmente, nós estamos aqui para evoluir e ajudar a humanidade nesse processo coletivo também. Viemos aqui para isso. Do ponto de vista biológico, material, nós não precisamos fazer nada. A gente não veio aqui para redimensionar os pulmões. O pulmão está mal dimensionado, Deus não pensou direito. Ou o coração, não deve bater a 80, tem que bater a 130, que é muito melhor. Não é isso, ninguém veio fazer isso. Essa natureza biológica funciona, o que a gente precisa fazer com relação a isso é apenas cuidar bem. Manter saudável, essa é a nossa função. Mas do ponto de vista espiritual, nós somos seres em formação. Isso é que é legal. Nós estamos num processo de construção desse ser espiritual. Biologicamente, tudo funciona. A gente sabe disso, não é novidade para ninguém. Mas eu faria uma reclamação. Eu acho que todos nós deveríamos vir com uma plaquinha, todos nós, e ficar com essa plaquinha aí, que é mais ou menos isso aqui, ó. Opa! Deixa eu voltar aqui, antes de falar dessa plaquinha, só um cuidado com relação à vida, naquele jogo lá. Tomar esse cuidado, que às vezes a vida parece ocupada demais, não é? Mas só tomar cuidado para que, em meio a toda agitação, ela não seja uma vida vazia, vazia de conteúdo essencial. E às vezes pode ser. Mas a plaquinha que eu estava me referindo é essa aqui, ó.
eu acho que a gente deveria vir com essa plaquinha, todos nós. Olha, evitaria problema beça. Porque, de fato, do ponto de vista psicoespiritual, é isso aí. Nós estamos em obras, nós estamos nos formando. É claro que do ponto de vista biológico isso não faz sentido, a gente vem com uma formação, né? Mas do ponto de vista psicoespiritual é isso aí, a gente está construindo esse ser. Portanto, deveríamos ser mais tolerantes uns com os outros. Quando a gente está dirigindo o nosso carro no trânsito, e a gente vê um carro de autoescola, e os carros de autoescola põem bem grande a autoescola, para a gente ver, perceber que a pessoa ali não domina ainda o veículo, correto? Não domina os mecanismos do veículo, não domina as leis de trânsito. Então, está sujeito a incorrer em erros. Então, todo mundo é mais tolerante com alguém que está em autoescola. A gente está numa autoescola. A gente não domina o veículo. Esse psicoespiritual. A gente conhece muito pouco, como ela disse. A gente se conhece muito pouco. A gente não domina as leis que regem todos esses processos mentais. Então, a gente está aprendendo. E essa ciência vem trazer exatamente esses conhecimentos. Essa é a especialidade da casa. Esses conhecimentos. Como é que esse negócio funciona? Que leis que regem todos esses processos? Como é que se dá esse processo de construção? Bom, então vocês devem estar perguntando, pô, legal, bacana, natureza espiritual, processo evolutivo de construção desse ser, mas como é que a gente faz isso? Então, tá bom, vou largar tudo e vou para o Himalaia. É isso? Não dá para fazer isso, né? Não é essa a proposta. Por isso que é a ciência do presente e do futuro. Antigamente até se fazia muito isso. Mas hoje, na nossa realidade, então essa ciência, a logosofia, traz conhecimentos para essa nossa realidade. Para a realidade desse ser humano atual, que tem todas essas obrigações, essas responsabilidades, essas atividades. E através do dia a dia do nosso cotidiano que a gente vai construindo esse novo ser. Vocês sabem que eu estava lendo um livro que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com 2 perguntas. A primeira pergunta era assim: quem você acha que tem a vida mais significativa? Dalai Lama ou Tom Cruise? O que vocês acham? Depende. O que vocês responderiam? Dalai Lama, quem? Olha, deu o oposto dos Estados Unidos. Estados Unidos, a enorme maioria falou assim, Dalai Lama. Deu mais de 90%. Dalai Lama tem uma vida mais significativa do que Tom Cruise. Hã? Podem, lógico. Cada um é livre para concordar ou não. Mas foi uma pesquisa abrangente. A segunda pergunta era, ok, mas quem você gostaria de ser, Tom Cruise ou Dalai Lama? Aí deu 90% Tom Cruise. As mulheres mais maravilhosas, os carros. Dalai Lama, legal, bacana, muito significativo, mas eu vou no Tom Cruise. Então, assim, a gente se encanta com essa questão espiritual, isso encanta a gente. Mas a gente quer de verdade? Faz parte da nossa vida de verdade? Eu levo isso a sério ou não? Então é através das experiências do dia a dia, não é nada de ritualístico, não é aprendendo com as experiências da vida e com conhecimentos para isso que a gente vai construindo esse ser espiritual. Por trás de cada experiência da vida, em todos os aspectos, existe um tesouro que está oculto, não está aparente. Todas as nossas vivências.
é uma grande oportunidade de nós nos superarmos, de nós identificarmos alguma característica que está incomodando a gente, que não está bem, alguma crença que a gente traz lá da nossa herança ou da nossa cultura, algum preconceito que vive dentro da gente, que atrapalha a gente e que a gente tem a oportunidade de superar através das experiências da vida. Cultivar as virtudes que são importantes. Bom, ok, como é que isso acontece então? Na prática. As experiências, então, elas têm uma face externa e uma face interna. Vamos começar. Uma face externa é o que acontece fora de nós. E uma face interna é o que acontece dentro de nós. Tudo que a gente vive tem uma coisa que está acontecendo fora da gente e tem uma coisa que está acontecendo dentro da gente. Por outro lado, tem uma face aparente, que é o que aparenta ser, e tem uma face oculta, é o que está por trás da experiência. Vou contar para vocês algo que eu vivi, e vocês vão ver que é uma situação muito trivial da vida. Mas eu vou contar para vocês como é que isso repercutiu e repercute até hoje na minha vida. Aconteceu há uns anos atrás, eu trabalhava num prédio de escritórios lá em São Paulo, lá no 7º andar, e um dia chegando para o trabalho, deixei o carro lá na garagem, entrei, portaria, elevador, vários elevadores, entrei no elevador, tinha uma moça no elevador, e nesse dia o elevador de serviço devia estar em manutenção. E aí a moça, a faxineira do prédio, entrou no elevador com aquele carrinho de faxina, né? Vocês sabem como é que é carrinho de faxina, né? Tem balde, tem vassoura, tem rodo, tem saco de lixo, né? E ela foi entrando meio desajeitada no negócio, acabei ajudando ela, né? E ela entrou no elevador, subimos, ela parou no andar que ela precisava descer, ela desceu, ajudei ela a sair e tal. E a mocinha que estava no elevador, ela sorriu para mim e falou assim, pô, ela estava meio desajeitada, que bom que você ajudou ela, né, para sair. Eu falei, tudo bem, saí, cheguei no meu andar, entrei no escritório, beleza. A vivência foi essa. Tem alguma coisa demais? Nada demais. Hoje, todos os lugares que a gente vai tem câmeras, né? Esse elevador também tinha câmera lá. Então, se a gente pegar a câmera e recuperar o vídeo, vai mostrar exatamente isso. A gente entra no elevador, ela entra, tal, sai, eu saio, pronto, acabou. Então, isso é o que aconteceu fora. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu dentro de mim. Dentro de mim. Que nenhuma câmera do mundo é capaz de filmar. Nenhuma. Só a gente sabe. Só a gente sabe se estiver muito atento e percebendo o que está acontecendo. Eu entrei no escritório muito incomodado. Muito incomodado. Eu falei assim, por que eu estou incomodado? E eu percebi, assim, uns pensamentos muito feios dentro de mim. Eu falei no início que a gente está entre amigos, não é? Vocês são amigos dos amigos que convidaram vocês. Então, como a gente está entre amigos, eu posso falar isso, peço só que vocês não espalhem isso assim, né? Fique só entre a gente aqui, entre amigos. Mas eu percebi uns pensamentos muito feios. Eu percebi assim um ar de superioridade em mim. Pô, eu estou subindo para trabalhar no escritório, aí entra a faxineira com toda aquela bagunça. Uma vaidade. E isso me incomodou muito. Muito. Eu estava sozinho no escritório e comecei a pensar. E olha que interessante. A moça que estava no elevador virou para mim e falou assim, pô, você é um cara legal, hein? Você ajudou ela, bacana. Então, para ela, eu sou um cara bacana. E lá dentro, eu experimentando esse tipo de pensamentos. Falei, pô, mas você julga as pessoas pela condição delas assim? É isso mesmo? Tem algum sentido isso? Tem algum sentido você se julgar superior pelo fato de você ter uma condição, nesse caso social, acima? Isso eu comecei a refletir e vi que, se possível, como eu experimentei isso, possivelmente eu devo estar experimentando isso na vida. Não só naquela circunstância, na vida. Frente às pessoas, frente aos amigos, frente aos meus colegas lá de trabalho.
frente a Deus. Nesse momento, eu me recordei que no trabalho anterior, trabalhava numa outra empresa, nessa outra empresa nós éramos mais ou menos uns 200 funcionários. Tinha uma funcionária que era a faxineira e copeira da empresa, que era a pessoa mais querida da empresa. Ela, de manhã e de tarde, ela preparava um café, era um café delicioso que ela fazia, e ela ia de sala em sala servindo todos os funcionários da empresa. Chegava lá, oferecia um cafezinho, e ela, assim, ela entrava na sala, e ela entrava assim, com uma energia, com uma alegria. E nesse momento eu me recordei dela, falei, puxa, e olha, no organograma da empresa, ela estava assim lá embaixo, né? Mas a gente avalia as pessoas pelo organograma da vida? É assim? Faz sentido? Eu percebi que isso não faz nenhum sentido. Do ponto de vista das relações humanas, ninguém sabe o que as pessoas vivem. Ninguém sabe as lutas que cada um tem. Ninguém sabe a trajetória que cada um percorreu. Então, essa é uma visão muito enviesada da vida. E aí eu me propus, então, a cultivar uma virtude que, para mim, assim, é muito valiosa, que é a verdadeira humildade. A verdadeira humildade, não a falsa humildade. A verdadeira, de saber se colocar frente à vida, frente aos demais, sem nenhum arrobo de vaidade ou de soberba, porque isso simplesmente não faz sentido. E aí eu fui estudar o que a logosofia fala sobre isso. Essas características são artificiais, são negativas, não fazem sentido do ponto de vista espiritual. Isso se tornou para mim um motivo de superação. Eu não quero mais experimentar isso. Isso me incomoda profundamente. Isso não faz sentido para a minha vida, porque eu quero da vida. E é um dos meus cultivos aí. Por exemplo, aqui agora, eu poderia estar aqui, eu posso estar aqui na frente de vocês, movido por um objetivo de falar assim, puxa, legal, você consegue falar na frente das pessoas, né? Você é bom, você faz isso, bacana. Pode ser isso. Ou pode ser um pensamento assim, olha, meu único objetivo aqui, único, é poder falar para vocês, contar para vocês sobre conhecimento, sobre uma ciência que traz conhecimentos que ajudam muito a vida da gente, que de verdade transformam a vida da gente. Ou seja, o objetivo apenas de compartilhar algo que é bom para a minha vida e que eu gostaria de expandir isso para os demais. Pode ser. E vocês percebem que a vibração é muito diferente? Fazer de um jeito ou de outro? E a gente começa a identificar isso. Tem pensamentos que atendem à natureza espiritual, que é uma natureza generosa, expansiva, conciliadora, altruísta. E tem pensamentos que atendem a mais a nossa parte instintiva, egoísta, com uma série de características aí. Então é assim que a gente começa a identificar que qualquer experiência da vida, qualquer vivência, por mais trivial que ela seja... Agora, por que eu fiz isso? Porque eu estou atento, né? Essa concepção está vibrando em mim. E aconteceu algo que eu experimentei dentro de mim e falei, opa, espera aí, tem alguma coisa aqui por trás disso tudo que é muito importante eu trabalhar. A experiência não se resumiu a pessoa entrar, sair, etc. Não, tem uma riqueza ali que eu preciso identificar em mim e superar. O que eu chamo de um delta espiritual. Um acréscimo espiritual. Então, assim, tudo que a gente vive, a gente deve buscar esse crescimento espiritual. O que acaba acontecendo é isso, olha. Eu queria que vocês fixassem bem essa imagem do ser esculpindo a si mesmo. Porque, em realidade, é isso que a gente está fazendo. Aquele tabuleiro, ele se transforma nisso aqui. Vocês estão vendo ali os diversos planos? Está visível? Ou seja, a gente pode viver essas mesmas experiências aqui, nesse plano aqui, puramente físico, material, e a vida vai se restringir a isso mesmo. Faz isso, faz aquilo, compra isso, vende aquilo,
paga aquele título, as crianças, a educação, os amigos, o lazer, as viagens, o que é ótimo. Nada disso é ruim, não. É bacana, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Porém, a gente pode viver tudo isso nesse plano aqui, ou nesse aqui, ou nesse aqui, ou nesse aqui. E o que na verdade representam esses planos? Representam o grau de consciência que a gente tem. Se a nossa consciência está despertada apenas à realidade física, material, a gente vai viver nesse plano aí. Quando a consciência é despertada a outras realidades, a gente começa a alcançar graus de consciência mais elevados. E é isso aí, se resume nisso. E para isso, precisa conhecimento. A consciência é o quê? É a essência dos conhecimentos que a gente tem. Se a gente não tem conhecimento sobre essa realidade, o conhecimento amplia a vida. A ignorância impede a gente viver algumas das realidades. Esses conhecimentos são o que essa ciência traz, que nos fazem viver a vida nesses diversos planos aqui. E quanto mais conhecimentos, mais recursos, mais plena é a vida, mais enriquecedora é a vida. A gente percebe movimentos que estão por trás da aparência material dos fatos. Portanto, a vida, na verdade, é uma grande oportunidade de a gente realizar isso. O inefável prazer de viver não se experimenta enquanto não começamos a olhar para a nossa vida como o principal dos trabalhos que devemos empreender. Esse é o trabalho, esse é o grandioso trabalho, a nossa própria vida. E aí eu queria chamar a atenção para dois aspectos, né, quando a gente começa a viver dessa maneira. O primeiro deles está ligado à depuração. À medida em que a gente vai, então, experimentando essa transformação interna, a gente vai passando por um processo de depuração. A gente vai eliminando alguns pensamentos de uma densidade muito pesada. Esses pensamentos que eu falei ainda há pouco são os pensamentos que incomodam a gente, essa vaidade, a soberba, a impaciência, a intolerância, a irritabilidade, o temor, a vaidade, uma série de outros, né, que vivem dentro da gente. À medida que a gente vai fazendo esse trabalho, vai superando essas características e vai cultivando outras virtudes, a nossa vibração começa a se elevar. Porque a gente vibra de acordo com o conteúdo dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções que a gente tem. E quando a gente vai fazendo esse trabalho, a gente vai alcançando níveis vibratórios cada vez mais elevados, o que é muito bacana. E aí, essa natureza espiritual encontra, dentro do nosso mundo interno, um ambiente propício para se manifestar. Olha como é natural. Olha como as coisas acontecem naturalmente. E a gente começa a experimentar essa natureza espiritual. Porque a nossa vibração interna está mais elevada. Como é que isso acontece? A gente sente mais estímulo, mais energia, mais vigor, iniciativas, novas ideias, um querer ajudar, um querer fazer o bem. Essas são as características dessa outra natureza. Então é importante a gente estar atento a isso, a viver plenamente a vida. Muito bem, esse aspecto da depuração é muito importante porque eleva a vibração e a gente oferece a oportunidade de experimentar em si mesmo essa natureza espiritual. Outro aspecto é o da herança. Porque a herança, ela é eminentemente espiritual. Quando eu estou falando de herança, é aquilo que de verdade a gente leva de toda essa experiência da vida. O que a gente leva como herança? E aí a filosofia diz o seguinte, que a herança, aquilo que a gente leva, é eminentemente espiritual. É a essência dos pensamentos que vivem, que presidem a nossa vida. É a essência dos conhecimentos que a gente adquiriu e de tudo, das obras de bem que a gente fez. É isso que a gente leva de toda essa experiência. Ou alguém acha que vai levar o apartamento. Não dá. Não dá para levar. Então, nesse labor, a gente vai
construindo, na verdade, a própria herança espiritual. Esse inefável é algo que a gente nem consegue expressar com palavras, né? Esse inefável prazer é quando a gente se dá conta que a gente está realizando esse processo, né, na vida de cada um de nós. Soluções felizes, muito bem. Para tudo há soluções, mas é necessário encontrarmos as mais felizes para todas as situações da vida. E as mais felizes não podem ser outras que as que permitem uma mudança em nós mesmos. É legal isso. A gente tem várias formas de resolver as coisas na vida. E aí ele diz o seguinte, que as mais felizes são aquelas que trazem aquele delta espiritual, sabe? Que a gente cresce espiritualmente, que a gente sente que entrou de um jeito e saiu de um jeito melhor. Porque é para isso, né? As experiências servem para isso. Portanto, nós estamos aprendendo com isso a introduzir o fator espiritual na própria vida, para viver a vida na sua plenitude. É isso que a gente está aprendendo a fazer. É a ciência do presente e do futuro, porque é adequada ao homem de hoje. Não é conhecimentos que vêm de 5.000 anos, 8.000 anos, 10.000 anos. Não, é para hoje, para realizar aqui e agora. Ela traz uma nova geração de conhecimentos sobre o ser humano, sobre a vida, sobre o universo, sobre as leis que regem o universo, sobre Deus. E esses são os temas de estudo. É isso que a gente estuda, é isso que a gente aprende, é isso que a gente realiza, é isso que a gente experimenta. E para isso, ela nos propõe que todos nós realizemos individualmente um processo de evolução consciente. Que é um processo onde a gente estuda, aprende algo de novo, experimenta na vida, volta, estuda o que experimentou e entra nesse ciclo, né, construtivo. O símbolo que a logosofia escolheu para a sua metodologia é uma espiral crescente. Ou seja, a mensagem é: vamos sair do plano cíclico da vida e vamos subir em espiral. Essa é a ideia. Portanto, se vocês sentem, né, que podem dar à vida um conteúdo maior, mais amplo, tomar contato com conhecimentos que abrem o leque da vida, que proporcionam reflexões, proporcionam movimentos diferentes, uma nova perspectiva de vida, fica aqui feito o convite a todos vocês. A Fundação Logosófica está de portas abertas. Como a Alda falou no começo, a Fundação Logosófica é uma entidade absolutamente sem fins lucrativos. O nosso único objetivo é divulgar esses conhecimentos que tanto têm ajudado hoje a vida já de milhares de pessoas em todo o mundo. Ok? Espero ter podido dar uma visão, né, de como é possível transformar de verdade a vida, e vou chamar a Alda para fazer o fechamento da atividade. Muito obrigado.